Bom pessoal, estou hoje aqui para falar sobre foco de DSLR, foco manual. É uma coisa complicada. A gente que é fotógrafo, que começa a querer filmar alguma coisa, você escuta o pessoal falando que tem que ser, que foco com DSLR tem que ser foco manual, mas como começar? Esse é a dificuldade de todos nós. Então eu queria colocar para vocês a minha experiência inicial, o que eu tive que, como que eu resolvi a questão de começar. Então eu quero dar esse feedback para vocês de como, pelo menos como começar, porque todo mundo fala que o foco tem que ser manual, mas quem que te dá algumas dicas de como começar na prática? Bom, primeiro, o foco manual, a gente vê, depois eu vou mostrar na lente aqui, na minha 5D, a gente vê que na lente, quando você configura ela para manual, ela tem o foco, tem as distâncias. Eu estou focando, ela vai focar, se eu começar a mexer aqui, por exemplo, eu vejo que tem aqui de 65, 60 centímetros, modo macro. O modo macro dessa lente que eu estou, que é uma Canon 24-105, abertura 4, abertura fixa de 4, é de 45 centímetros o modo macro dela. Então, conforme eu vou rodando o anel de foco aqui, eu saio de macro, vou para 70 centímetros, vou para 1 metro, vou para 1,5 metro, vou para 3 metros, vou para 5 metros e depois infinito. Tá, então olhando aqui, você pensa que é isso, saiu do 5, que é onde está a marcação aqui, você vai para o infinito. Nessa câmera eu instalei o Magic Lantern. O Magic Lantern, ele modifica um pouco o firmware da câmera, você acaba trabalhando com ele separado do firmware da sua câmera, mas isso é outro assunto. Mas com ele você entende melhor a sua lente. Por quê? Porque ele marca para você, depois eu vou estar mostrando aí no Live View a câmera, que quando você está usando, quando você está usando a câmera focando com o Magic Lantern instalado, ele te fala exatamente a que distância que o foco está. Então com isso você vai entender o seguinte, que na câmera, na lente aqui, está mostrando 3 metros, 5 metros de foco, e logo que sai do 5, nessa lente, ele vai cair no 8 metros e depois no 16 metros, aí que ele vai para o infinito. Só que sem o Magic Lantern instalado, eu não sabia, por exemplo, que ele saía do 5, ia para o 8 e depois ia para o 16, para depois ir para o infinito. Para mim, eu já ia para o infinito direto. Então com isso eu aprendi melhor, com o Magic Lantern eu aprendi melhor. Tá. Então isso é importante. Outra coisa que é interessantíssimo é você saber o seguinte também. Você tem que fazer teste com a sua lente, com a sua câmera, para poder você saber. Eu sei que, se eu estou no foco manual e eu estou filmando, eu sei que está mais ou menos a 3 metros, então eu vou vir aqui, vou deixar mais ou menos 3 metros e vou começar a filmar. Então, ao invés de você ficar aqui no anelzinho, você está focado, não está focado, se tiver fixo, você pode até fazer isso, se você tiver com tempo também, mas o ideal é você trabalhar mais com a distância. Eu sei que se tiver em 3 metros, eu vou ter a profundidade de campo para trás e para frente dessa distância, de 3 metros. Se tiver em 5, então
E sabendo também que a profundidade de campo atrás, depois desses 3 metros, ela vai ser maior do que para frente. E macro é o contrário. Tá, mas o que é interessante? É interessante você fazer o seguinte, nessas câmeras tem uma opção de você, eu quero focar aquele assunto que está na minha frente. Então, você pode magnificar a imagem, ou seja, ele faz tipo um zoom digital, não pela lente, ele faz um zoom digital e você vê mais perto. E aí, conforme você movimenta o anel, você vai ver se está nítido ou não. Com o Magic Lander aqui, facilita também isso, que ele te ajuda no foco, porque o que está nítido, ele deixa mais contrastado, ele deixa uma cor diferente piscando. Você vê que você vai notar que está nítido por conta disso, porque ele vai mudar um pouquinho a aparência do que tá nítido. Então ajuda demais. Mas quando você não tem Magic Lantern na sua câmera, que inclusive só funciona para as Canon, pelo menos que eu saiba, então você não vai ter, você vai ter que fazer essa aproximação digital, e aí por ali você vai focar até você ver que está no ponto certo. Quando você quer quando você quer fazer isso com foco manual a uma coisa que tá parada. E se está em movimento, você está andando e o assunto também está em movimento, então vai pela distância. Se eu coloquei aqui em 3 metros, e você procura ficar mais ou menos 3 metros, 4 metros do assunto, porque aí você vai ter a coisa mais ou menos focada. E tem a questão da abertura também, né? Se você estiver usando uma abertura maior, você vai ter uma profundidade de campo um pouco maior ou um pouco menor, conforme a abertura. Mas o que é interessante é o seguinte, não pensa assim, se está aqui 5 metros, eu vou enxergar apenas 5 metros ou um pouquinho a mais de 5 metros. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu fiz um teste prático, por exemplo, eu moro num apartamento, no 5º andar. Aí eu foquei lá do outro lado da rua, ou seja, uns 30 metros depois, porque entre o meu prédio e o que eu estava focando, tem tipo uma ilha no meio, um espaço no meio, aonde dava de 30 para mais metros. Então, aí o que eu fiz? Eu coloquei o foco automático, o foco manual, medi aqui na lente no 8, ou seja, em 8 metros, aí eu vi até onde eu estava focando. Cara, eu estava focando muita coisa além desses 8 metros. Aí eu coloquei no 16, estava focando bem mais longe. Ou seja, porque você pensa assim, se eu estou focando em 16, a profundidade de campo vai estar aumentando ali uns 4 metros, 5 metros. É mais. Então você tem que procurar entender a sua lente e fazer teste na prática mesmo. Você põe aqui, eu vou colocar no 8 e vou ver até onde eu consigo focar com essa distância, com essa distância de 8 metros. E se tiver em 16, até onde eu vou conseguir? Então, aí de forma que, eu quero filmar, por exemplo, uma partida de futebol. Então eu sei que se eu ficar no meio ali, de repente eu vou ter 20 metros para frente, 20 metros. Se eu estiver no meio, 20 metros para frente, 20 metros para trás, né, no campo, vamos dizer assim. E aí eu vou deixar mais ou menos 16, que eu vou ter ali uma cobertura geral ali, e dessa forma vai estar bem focado. Você faz o experimento com 8 metros, com 16. Passou disso aí é que você preocupa em colocar no infinito. De repente nem precisa você colocar no infinito a um raio aí de 30 metros. Aí você tem que fazer os testes mesmo. Porque o foco automático realmente é complicado. Eu gravei uma partidinha de futebol com foco automático de uma outra câmera que eu tenho, da Fujifilm. Tem foco automático, detecção de face e tal.
Mas só que eu até entendi que a detecção de face ficou complicado, porque as pessoas não ficavam olhando de frente, tal, a pessoa corria, estava de costas, olhando para lá, olhando para cá, então realmente não. Mas aí depois eu fiz uma outra filmagem numa igreja, que meu menino frequenta, congrega, e a pessoa estava próximo de mim, uns 2, 3 metros só, uns 3 metros de distância, e eu deixei detectando o rosto e foco automático. Falei, não, agora deve funcionar, beleza. Rapaz, não funcionou 90%, 10%, de vez em quando a pessoa estava olhando e a câmera dava aquela... perdia o foco e refocava, e isso é muito irritante, é muito ruim, aquela perda de foco ali e tal. Então eu falei, não, realmente tem que ser no manual, mas aí eu arrependi de não ter feito esse no foco manual, porque a vantagem dessas DSLR é que como o sensor é maior, então a qualidade da imagem é maior, é bem maior do que a de uma filmadora. A filmadora, ela tem a vantagem do foco automático funcionar muito bem, mas tem o problema que sempre o sensor é muito pequeno, então vai ter mais ruído, então a qualidade vai ficar meio capenga. Vou mostrar para vocês essa questão do que eu disse, né? Que quando você vem aqui, ó, vamos ver se vai dar para ver aí, mais ou menos aqui assim. Eu vou ligar aqui o Live View dela, vou tirar aqui a tampa da frente. Eu não sei se vai dar para ver bem, mas por exemplo, conforme eu movimento o foco aqui, ó, se você olhar bem aqui assim, ó, ele tá dizendo aqui a distância. Aqui eu tenho o Magic Lantern instalado, né, na minha 5D Mark II. Então, como eu tô, ó, aqui assim, ó, ele tá mostrando 70 centímetros, 45 centímetros é o mínimo que ele tá focando. Então, conforme eu movimento aqui, ó, para frente, ele tá 84, 81 metro, e aí ele tá me falando, desligou aqui, ele tá me falando aqui a distância que tá. Vou pôr para filmar aqui, que aí... mas se eu colocar ele não vai deixar. Ó, vamos continuar aqui, por exemplo. Eu tô vendo aqui, ó, 3 metros. Então eu sei que eu tô focando a 3 metros, a 5 metros, 5 metros e pouco. Ó, aí depois foi para 5, foi para 8, depois foi para 16, aí depois é que foi para o infinito. Não sei se deu para ver bem aí, mas se eu olhar por aqui, ó, se eu olhar por aqui assim, no painel da lente, vai estar marcando para mim, não sei se está dando para ver bem, mas vai estar marcando para mim aqui, ó, macro, aí depois 70 centímetros, 1 metro, 1,5 metro, 3 metros, 5 metros. Aí eu já sei, aí eu aprendi o seguinte, que quando ele sai aqui do 5, saiu do 5, ele está no 8 metros. E que se eu, antes de eu entrar no infinito, eu estou em 16 metros. Com isso, se eu estiver filmando, aí, e eu não tiver a distância aqui na frente, por causa do Magic Lantern, então eu já deixo mais ou menos aqui assim, ó, saiu do 5, eu sei que eu estou trabalhando com ela a 8 metros. Aí eu vou verificar o que eu consigo enxergar nesse foco de 8 metros e depois no foco de 16, entendeu? Então, com isso, aí você tem um ponto de partida,
Porque eu sabia que era tinha que ser no foco manual, mas para mim eu ia ter que ficar, a pessoa tá, eu vou ter que ficar aqui o tempo todo no anel, no anel de foco aqui, e não precisa ser assim. Você define aqui 5 metros, e aí você acompanha a pessoa ali 5 metros, você sabe que você tem uma profundidade para trás e uma profundidade para frente do foco, e aí você trabalha mais ou menos nessa linha. Então, tá aí uma dica, para não ficar muito extenso o vídeo, para vocês fazerem teste com a câmera de vocês. Quem tem Canon e puder instalar o Magic Lantern, é muito interessante, para você poder conhecer melhor essa questão dele te ajudar com foco, em ficar mais contrastado o que está em foco, e a questão do foco, da distância do foco, ele te mostrar ali a distância que está sendo focado. Então, perfeito, isso, perfeito. Quem tem Nikon ou a Fujifilm, ela tem ela não tem Magic Lantern para ela, mas os caras da Fujifilm pensou nessa facilidade para o fotógrafo e para o cara que está filmando, né? Para ele poder, aí ele tem uma regrinha lá que mostra também, quando você põe no foco manual, tem uma regrinha que mostra a distância que o foco está trabalhando, e ele destaca também a questão do foco, do que está sendo focado. Mas qual? Eu tenho a Fujifilm XM1, que tem essa ajuda, e tem a E2, a Fujifilm E2, que tem mais recursos nesse sentido aí, que até você pode escolher até 3 cores, do que você quer que fica em foco, para ele poder estar te ajudando, contrastando mais ali a área que está enfocada. Então, espero que tenha sido de grande ajuda para vocês. Favorite, subscreva no canal, e dê joinha, e fiquem com Deus. Espero que eu tenha ajudado. Até mais.